Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conhecer a lei dos cossenos e posteriormente vamos aplicá-lo em duas atividades. Então vejamos, quando que nós vamos aplicar a lei dos cossenos? Para quando dentro de uma atividade nós quisermos saber os lados de um triângulo qualquer ou até mesmo os ângulos internos de um triângulo qualquer. Nós vimos que para o triângulo retângulo, nós podemos aplicar tanto o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, quanto as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. No entanto, existem alguns triângulos que a gente não consegue trabalhar com aquelas fórmulas. Então, aí, e para os casos específicos, nós vamos utilizar, então, a chamada lei dos cossenos, que a gente vai conhecer a partir de agora. Então, veja o que acontece aqui. Nós temos um vértice, e esse vértice é o vértice A. Consequentemente, ele tem um ângulo interno aqui com o A e esse acento circunflexo. Então, esse A com acento circunflexo vai representar esse ângulo A. O lado oposto é o lado correspondente. Então, esse ladinho aqui, que é o oposto ao ângulo A, será o lado A. Assim também nós temos o vértice B, e nesse vértice B nós temos um ângulo interno aqui, B. E o outro lado, ou seja, o lado oposto a esse ângulo B, nós vamos ter então o lado B, o lado correspondente ao ângulo interno B. Aqui nós temos o vértice C. O vértice C terá um ângulo interno C e o seu lado correspondente, que é o lado oposto aqui, o lado C. Ok? Muito bem. Então, agora, nós não vamos deduzir a fórmula aqui. Nós só vamos apresentar a fórmula, tá? Então, se eu quero saber o valor desse lado A, o que eu vou fazer? A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais o lado C também ao quadrado menos 2 vezes o comprimento do lado B vezes o comprimento do lado C, vezes o cosseno do ângulo A. Perceba, o A aparece no início, o A aparece no final. Vou mostrar para vocês como as outras relações também. O que aparece no início vai aparecer só no final. Então, vamos pegar aqui o B. E se eu quiser saber qual é o comprimento do lado B? Então, vou fazer o B ao quadrado igual A ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o comprimento A vezes o comprimento C vezes o cosseno do ângulo B. Ok? Então, o B aparece no início, o B aparece no final. Só melhorar aqui esse valor de B. Ok. Então, agora, se eu quiser então saber qual é o comprimento do lado C, então vai ficar C ao quadrado igual. Percebam, tirei o C. Então, aqui vai o A ao quadrado mais o B ao quadrado, comprimento dos lados, né? Menos 2 vezes o comprimento do lado A vezes o comprimento do lado B vezes o cosseno do ângulo C. Começa com C, termina com o C. Então, é dessa forma aqui, dessas maneiras aqui, que nós vamos trabalhar com a chamada lei dos cossenos. Agora, na próxima, nós vamos trabalhar com duas atividades aí que resolvem e utilizam essa lei dos cossenos para achar a solução.
Nessa primeira atividade, então, nós temos assim. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é: use raiz quadrada de 2 como sendo 1,4. Então, nós colocamos aqui do ladinho o seno, o cosseno e a tangente dos arcos notáveis, porque provavelmente a gente vai ter que utilizar aí esses valores. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a pessoa, que ela está formando um ângulo de 45 graus de observação entre o topo e o chão, e ele sabe que a distância entre ele e a base da árvore são 30 metros. Ao mesmo tempo, o topo é de 40 metros. Então, nós temos um lado, temos dois lados e temos um ângulo interno, tá? O que eu recomendo a vocês? Que a gente faça uma identificação desses lados aí. Vejamos. Esse aqui eu vou chamar de vértice A. Consequentemente, esse ângulo interno será o ângulo A e o lado oposto terá o valor A. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou colocar aqui o B. Esse aqui será o ângulo B e, consequentemente, esse aqui será o lado B. Assim como esse ponto aqui é o vértice C, esse é o ângulo interno C e esse aqui é o lado oposto, o lado correspondente, o lado C. Perfeito? Muito bem. Agora eu quero questionar assim com vocês. O que nós estamos procurando? Você concorda comigo que nós estamos procurando a altura da árvore? Ou seja, nós estamos querendo saber esse ladinho aqui? Esse é o nosso valor de x? Pois bem, então o que nós estamos procurando, na verdade, é o comprimento do lado A. Se é o comprimento do lado A, eu vou utilizar daquelas três formulazinhas, vou utilizar aqui, pede qual é o valor de A. Então, vou colocar aqui, ó, que o comprimento do lado A ao quadrado vai ser igual ao comprimento do lado B ao quadrado mais o comprimento do lado C ao quadrado menos 2 vezes o comprimento do lado B vezes o comprimento do lado C vezes o cosseno do ângulo A. Perceba que se o A aparece no início, ele só volta para o final. No primeiro é o comprimento do lado, no último é a medida do seu ângulo. Com base nas informações que eu tenho aqui, agora eu começo a substituir aí os valores. Então veja, o A é o que eu estou procurando. Então vou chamar aqui de x ao quadrado. O B é o comprimento do lado B, que mede exatamente 30, também elevado ao quadrado, mais o valor de C, que é o comprimento do lado C, que é 40 ao quadrado, menos 2 vezes o comprimento do lado B, 30, vezes o comprimento do lado C, que é 40, vezes o cosseno do ângulo A, que é o cosseno de 45 graus, certo? Agora eu começo a resolver aí esses probleminhas, tá? Então só a gente precisa lembrar que se tiver uma potenciação e uma raiz, a gente resolve primeiro, depois multiplicação e divisão, e por último adição e subtração. Tá? Então, como eu vejo algumas potências, eu já começo a resolver isso. Então, eu tenho aqui ó, que x ao quadrado vai ser... Quanto é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30. Como 3 vezes 3 é 9, então só acrescento os dois zeros. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Como 4 vezes 4 é 16, então só acrescento os dois zeros dos dois 40 que estão se multiplicando. Certo? Muito bem, resolvi as potências. Agora eu quero que vocês percebam que nesse caso aqui, ó, existe uma multiplicação. Então eu farei essa multiplicação aqui. Vejamos. Primeiro, a questão do sinal, né?
Menos com mais é menos e menos com mais é menos. Então, aqui vai ficar menos. 2 vezes 30 é 60. Esse 60 vai multiplicar o 40. 60 vezes 40. 6 vezes 4 é 24. Agora eu vou acrescentar o zero do 60 e o zero do 40. Então, terei negativo 2.400. Vezes o cosseno de 45. Quando eu vou olhar o cosseno de 45, eu vou ver que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Lembrando que o exercício, ele me fornece aí o valor aproximado de raiz quadrada de 2, como sendo 1,4. Então, vou pegar e vou substituir aí este valor. Só puxar um pouquinho aqui para cima para a gente continuar. Vejamos. Então, eu tenho x ao quadrado. Só voltar para cá. X ao quadrado igual. Vou deixar aqui, ó, 900 mais 1.600 menos 2.400 vezes. Só a única coisa que eu não posso esquecer é que eu não posso juntar esse 2.400 antes de resolver esta multiplicação aqui, ó. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação para depois juntar com o 900 e com 600. Por isso que eu repeti tudo o outro e vou aqui, ó, agora substituir. No lugar do raiz quadrada de 2, 1,4. Esse valor eu vou dividir por 2. Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado igual 900 mais 1.600 menos 2.400 vezes 1,4 dividido por 2 é a metade. Então, eu vou ter 0,7. 0,7 é a metade de 1,4. Tá? Agora, só lembrando que eu tenho que resolver essa multiplicação primeiro, antes de juntar com os outros valores. Certo? Então, vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui do lado. Então, 2.400 vai multiplicar o 0,7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 4 é 28, 2 vezes 7 é 14, 14 mais 2, 16. E aqui eu vou multiplicar por 0, né? 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, eu terei 0, 0, 8 e aqui o 16. Como os números que estão se multiplicando tem uma casa após a vírgula, então da direita para a esquerda eu vou puxar uma casa. Então vai ficar aqui, ó. Esse número vai resultar em 1.680. Então, vou colocar agora os valores aqui. X ao quadrado é igual a 900 mais 1.600 menos 1.680. Agora sim, eu vou juntar as adições e as subtrações. Então, eu terei x ao quadrado igual. Bom, se eu tenho 1.600 e eu devo 1.680, então, eu vou ficar devendo R$80. Vai ficar 900 menos o 80. Isso significa dizer que eu vou ter um valor de x ao quadrado igual a 820. Não é o valor ainda que eu estou procurando, né? Porque eu quero um valor ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a operação inversa. Se aqui é x ao quadrado, vai passar com a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu teria uma raiz de R$820. Agora eu vou começar a pensar assim. Qual é o valor aproximado para a raiz quadrada de 820? Perceba que o que ele está fornecendo aqui são valores que estão entre. Tá? Então eu vou pensar assim, bom, quanto é 10 vezes 10?
10 vezes 10 é 100. Então, é um número muito pequeno ainda para 820. Eu vou pensar, bom, quanto é 20 vezes 20? Isso aqui vai dar 400. Opa, um número um pouquinho maior. Mas e quanto é 30 vezes 30? 30 vezes 30 é 900. Você consegue perceber comigo que o valor está entre 20 e 30? Esse é o valor para uma raiz aproximada de 820. Ou seja, é um número que está entre 20 e 30. Portanto, nesse caso aqui, a resposta correta seria a letra C. Vamos fazer agora um segundo exercício aplicando aí a lei dos cossenos. Um determinado engenheiro precisa fazer as medições de um terreno na forma triangular. Um dos lados mede 40 metros, o outro mede 50 metros. E o ângulo formado por esses dois lados é de 60 graus. Então, qual é o valor do terceiro lado? Eu quero que vocês observem comigo que já existe uma identificação aqui A, B e C. Então, nós só vamos organizar isso aqui melhor. Então, vejamos. Esse aqui é o vértice A, consequentemente, esse é o ângulo A e esse é o lado oposto. Então, é o lado A. Assim como esse é o vértice B, então esse é o ângulo B e este é o lado B. E assim também, nós temos então o vértice C, o ângulo interno C e o lado C. Então, é importante, é legal, é interessante a gente sempre identificar para a gente não se perder aí no meio da atividade. Agora, o que nós estamos querendo saber então? Nós estamos querendo saber o comprimento que tem esse ladinho aqui, ó. Portanto, é o valor de B. Para isso, vamos escrever a lei dos cossenos, evidenciando o lado B. Então, nós teremos que o B ao quadrado nada mais é do que o comprimento do lado A ao quadrado mais o comprimento do lado C ao quadrado menos 2 vezes o comprimento do lado A vezes o comprimento do lado C vezes o cosseno do ângulo C. Perceba, aqui, na verdade, não é o C, né? E sim o B. Por quê? Porque se começa com B, tem que terminar com B. Começa com B, termina com B. B não aparece aqui no meio. Essa é a regrinha, esse é o macete aí para saber se quem vai colocar o A, o B ou o C. Começa com B, termina com B. Não tem B no meio. Começa com A, termina com A. Não tem A no meio. Começa com C, termina com C. Não tem C no meio. Beleza? Então agora é fácil, né? Agora vamos pegar os valores. Bom, o B aqui está representado pelo x, pelo valor que eu não conheço. Eu vou colocar x ao quadrado. Igual. Quanto vale o A? O A, eu sei lá que mede 50 metros. Então aqui eu vou ficar com 50, só que elevado ao quadrado. Mais o C, que é 40 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do A, que é 50, vezes o valor do C, que é 40, vezes o cosseno do ângulo B. Só que o cosseno do ângulo B é 60 graus. Certo? Então, agora nós vamos começar a resolver o nosso problema. Lembre-se, potenciação primeiro, multiplicação por segundo e último, adição e subtração. Se a gente seguir essa regrinha aí, nunca vai errar. Porque se a gente fizer uma operação atravessada, uma operação antes da outra, já dá problema. Tá? Então, lembre-se, potenciação, multiplicação e, por último, adição e subtração. Vamos lá, então? Eu tenho aqui 50 ao quadrado.
Como é que eu sei quanto é 50 ao quadrado? Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Aí basta acrescentar os dois zeros dos dois 50. Mais 40 ao quadrado. Eu sei que é 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16 e acrescento os dois zeros. Menos. Agora aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Então, vou resolver primeiro essa multiplicação aqui, ó. Lá? Então, 2 vezes o 50 é 100. E 100 vezes o 40, 4.000, né? 2 zeros do 100 e mais um zero do 40. Vezes o cosseno de 60. Mas quanto é o cosseno de 60? Perceba que é 1 sobre 2, ou 1 meio. Agora eu tenho que lembrar que ainda tem essa multiplicação. Então, vou resolver primeiro a multiplicação. X ao quadrado igual a 2.500 mais 1.600 menos 4.000 vezes 1 meio. Como é que a gente faz essa multiplicação? Eu tenho que lembrar que embaixo desse 4.000 existe o número 1. E aqui é uma multiplicação de frações. Numa multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, isso significa que eu vou ter 4.000 vezes 1, 4.000. 1 vezes 2, 2. Então, tem essa divisão primeiro aqui para ser feita. Então, nós vamos continuar. Ó. X ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 1.600 menos 4.000 dividido por 2, 2.000. Agora é só resolver essa soma. Veja, se eu tenho 2.500, mas eu devo 2.000, me sobra 500. Se eu vou pegar 500 e somar com 1.600, o resultado vai dar 2.100. Esse é o valor, então, dessa junção de 2.500 com 1.600 menos 2.000. Vamos lembrar aqui, então, puxando um pouquinho mais para baixo, que eu tenho uma potência que eu vou passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x igual a, se a potência é ao quadrado, eu vou ter uma raiz quadrada de 2.100. Quero chamar a atenção para vocês aqui a esse 2.100 e como que eu posso escrever. Veja, fazer até de outra cor aqui do ladinho. Eu tenho 2.100. Vejam como eu posso fatorar isso aqui. Eu posso escrever 21 vezes 100. Não é a mesma coisa? Agora, por que isso aqui vai ser importante na minha resolução? Veja comigo o que acontece. Então, vou pegar aqui, ó. Ao invés de escrever 2.100, vou escrever x igual a 21 vezes o 100. Por quê? Porque eu vou poder separar isso. Tem uma propriedade na radiciação que diz que aqui eu posso fazer uma separação. Então, posso escrever x igual a raiz quadrada de 21 vezes a raiz quadrada de 100. Percebam, raiz quadrada de 21 não tem uma raiz exata, mas a raiz quadrada de 100 tem. Olha o que acontece ali nas minhas respostas. Então, qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Como raiz quadrada de 21 não tem uma raiz exata, então eu vou deixar 10 vezes o 21 dentro da raiz. Então, esta aqui seria a nossa resposta final. X igual a 10 raiz quadrada de 21. Portanto, a letra